Diquidim na República Velha, a Sererê na Primeira República. Hoje a gente vai olhar para a República do Café com Leite e vai dizer assim: tu acha que eu não te dou, Lê? Salve ao Ladê no Face, no Insta, no Twitter, em tudo. Compartilha, curte, vamos tocar junto esse projeto. E hoje é o dia da queda da República Velha, tá assim. A gente sabe, isso eu falei aulas atrás, que usar o termo República Velha já é ideológico, porque foi dado, né, por grupos políticos depois, para tentar depreciar esse momento, porque o nome correto seria a Primeira República. Tá ali, ó. Acontece que sempre aparece assim, ok, gurizada? Sempre aparece com essa palavra, crise da República Velha, é um nome meio que já, digamos assim, cai num consenso, já se popularizou, então é normal, tá? A gente sabe que é ideológico, mas assim que aparece numa nomenclatura de prova e tal. Vamos ver. Galera, então assim, ó, hoje a gente vai ver a crise da República Velha, que vai justamente dar início à chamada Era Vargas dentro do Brasil. E ela vem com um golpe. A República entra com golpe, sai com golpe. Aí entra o Vargas, depois ele sai com golpe. Que tanto golpe no Brasil. Olha só, galera, o que vai acontecer aqui? Eu dividi assim, tá? Para vocês esse projeto, essa parte da aula aqui. A crise da República Velha explicada dentro de um fator estrutural que apresenta já as contradições e o esgotamento desse modelo aqui, político pelo menos dentro do Brasil, e depois aqui a intriga palaciana, né? Revista Contigo, Sônia Abrão, Nelson Rubens aqui, as fofocas que vão levar ao fim da República Velha. Mas vamos nos concentrar aqui primeiro, tá? A gente sabe que a República Velha, a Primeira República, ela é de um modo geral, não é único, não é exclusivo, mas predomina uma política das oligarquias rurais, principalmente dependente do café, blá blá blá, blá blá blá, que o poder central, na verdade, ele está a serviço dessas oligarquias rurais ali. Pois bem, turma, olha só, ao longo ali dos anos 10, 20, estruturalmente, algumas transformações no Brasil vão mostrar esse esgotamento desse modelo rural, político, concentrado nas mãos de poucas pessoas. E aí nós temos aqui um fator importante, assim, uma coisa ligada na outra, ok? A Primeira Guerra Mundial, ela vai acabar de alguma forma tendo um lado positivo para o Brasil. Por quê? Porque o Brasil ele era muito consumidor de produtos industrializados, de produtos manufaturados do mundo, velho mundo, né, dos países mais desenvolvidos e tal, e acabava exportando sempre matéria-prima. O Brasil sempre entrou com o pé atrás, assim, dentro da história, porque a nossa formação, isso a gente viu lá no tempo da colônia, a nossa formação histórica nos coloca, de certa forma, sempre com um certo delay em relação ao que a gente vai chamar de primeiro mundo depois. O Brasil sempre está atrás, né, tipo a Globo passando o UFC, sempre depois um pouco. E o que vai acontecer aqui, ó? Ó, a Primeira Guerra Mundial faz com que os países industrializados que exportavam coisas, produtos pra gente, galera, eles acabam tendo que produzir armas envolvido com a corrida armamentista, e aí a gente vai ter que aprender a produzir aquilo que a gente comprava. É a chamada substituição de importação. Então a Primeira Guerra Mundial faz com que a gente produza mais coisas aqui do ponto de vista industrial. Não é uma industrialização, porque o Brasil só vai alcançar a industrialização lá durante a Era Vargas, mas é um surto industrial dentro do Brasil em função das carências que ele vai ter das coisas que ele importava. Então vai ter essa coisa positiva. E esse surto, essa industrialização nesse período do Brasil, ela vai gerar também geograficamente, contextualmente, uma nova realidade geográfica, política, social, que é uma gradual urbanização. E a urbanização vai gerar também novos atores sociais dentro do Brasil, que vão, de alguma forma, viver num contexto que não se enquadram dentro daquela política coronelista, oligárquica, como eu repetindo, mostrando o esgotamento e a superação desse modelo arcaico já aqui nesse momento, que só favorecia aqueles grupos. Então, esses novos atores sociais, que são, de alguma forma, consequência dessa urbanização, que vem dessa realidade industrial, temos, por exemplo, as camadas médias urbanas, o que a gente poderia aproximar hoje como classe média, mas aí é muito complexo. Camadas médias urbanas do tipo profissionais liberais, professores, médicos, advogados, um pessoal que tem
certo cabedal econômico, certo, né, capital, para ter um entendimento cultural, né, uma ideia de república, onde eles vão criticar esse modelo oligárquico que o Brasil vive. Então, por exemplo, manifestações muito pontuais dessa camada média urbana aqui, por exemplo, a Semana da Arte Moderna, através da estética da arte se critica um Brasil atrasado. E também um movimento de um setor do exército, que não é nem lá a gurizada mais subalterna, nem os generais, que são os tenentes, o tenentismo, que terão várias revoltas dentro do Brasil em 22 e 24, depois vai ter a coluna Prestes, que é um grupo militar que entende que o Brasil vive uma política atrasada, né, controlada por poucos, e que o Brasil precisa ser moralizado para se emancipar. Tá aí o exército, de novo, parte dele se mostrando, digamos assim, né, se sentindo vanguarda de um novo Brasil. E o que acontece? Essa camada média urbana começa a se sentir não pertencente a essa república fechada dos coronéis. E vão fazer, né, barulho aí. E também, galera, obviamente que a industrialização traz operários. E nesse primeiro momento, na República Velha, a maioria dos operários, muitos vêm de fora, italianos, espanhóis, alemães, e principalmente esses operários que têm uma experiência política lá na Europa, trazem para cá também, né, o seu cabedal, né, o seu know-how político de movimentação, e vão fazer greves aqui, vai ter uma grande greve em 17 e tal, questionando esse sistema, questionando não só a política dos seus patrões, mas a estrutura do Brasil. Então percebam, estruturalmente, a República Velha, ela mostra que ela não está mais encaixando numa nova regra, numa nova realidade brasileira muito mais heterogênea, muito mais complexa, tá? Então isso tem que ser levado em conta. Uma nova realidade, novos atores sociais, uma nova conjuntura dentro do Brasil. Agora, do ponto de vista ali que a gente chama de palaciano, na política interna, o estopim para essa crise, né, para a derrubada da República Velha, vai ser dentro de um processo eleitoral, de oligarquias que discordam de São Paulo. A gente sabe que São Paulo sempre foi a elite mais poderosa do Brasil e sempre se articulava com Minas Gerais no poder, pelos motivos que vocês têm que ver no vídeo lá da República Oligárquica. O que vai acontecer? Sempre um paulista indicava um mineiro que indicava um paulista. Em 1929, o presidente do Brasil era o Washington Luiz, e ele deixou muito claro que o próximo presidente que ele indicaria seria um outro paulista. Né? Aí trava o Nintendo de quem? De Minas, que esperaria ser indicado. E porque se fosse indicado, ganharia. Porque havia essa corrupção, havia esse manejo político de sempre o indicado ganhar pelos motivos da estrutura oligárquica mesmo, que a gente já viu. E aí o Washington Luiz, ele ele indica o Júlio Prestes. E Minas Gerais, então, que era sempre andava junto com São Paulo, vai se revoltar e vai formar uma oposição aqui com o Rio Grande do Sul e com a Paraíba. Não são aqui o povo dessas regiões, são oligarquias também, são as elites, mas umas elites que se sentem fora do poder e querem participar e querem tomar esse poder via eleitoral. Então Minas Gerais, junto com a Paraíba, lança quem? Getúlio Vargas, do Rio Grande do Sul, que na época era presidente aqui, né, do Rio Grande do Sul, não se falava governador, se falava presidente, vão indicar ele para as eleições, formando a chamada Aliança Liberal. Só que a gente sabe que as eleições eram fraudulentas, as eleições eram corruptas, as eleições eram manuseadas por vários motivos. Então, obviamente, Júlio Prestes vence. E aí se cria a ideia, né? Alguns tenentes que apoiavam a Aliança Liberal querem já tomar o poder na marra, querem pegar em armas, mas a princípio isso não iria acontecer. Até que um episódio passional, pessoal, muda tudo. O João Pessoa era candidato a vice do Vargas e ele era da Paraíba. Naquela época ele era presidente da Paraíba. E ele estava na confeitaria Glória, né, em Pernambuco, tomando um café de tarde, quando de repente um homem chamado José Dantas chama João Pessoa e fala: "Ei, João Pessoa, meu nome é José Dantas, o homem que veio te matar." Pá, pá, desfere tiros, cai morto. O João Pessoa, por motivos passionais, políticos um pouco, mas muito ligados a questões pessoais, porque eram desavenças políticas na Paraíba, e o João Pessoa, para intimidar a sua oposição lá, ele entra na casa, manda entrar na casa desse José Dantas para descobrir o que tem lá, e pega cartas de uma namorada de José Dantas, uma professora primária chamada Anaíde Iberiz. Eles se amavam, se gostavam, e naquelas cartas tinha uns detalhes meio ex-vídeos, tinha umas coisinhas meio, entendeu?
pode falar aqui, e ele divulga. E a menina, imagina, eles nem eram, ele não era casado com ninguém, ela também não, eles eram livres, mas ela ficou envergonhada, a guria se matou. E o José Dantas, para lavar a sua honra, mata o João Pessoa. Mata o João Pessoa, mas o José Dantas é vinculado ao quê, galera? É vinculado a um grupo político lá da Paraíba que é contra o João Pessoa, e eles descobriram que esse grupo lá tem ligações com o presidente da República, Washington Luiz. Não deu outra. Na hora pensaram, crime político. É São Paulo tentando amedrontar essa aliança liberal, tentando amedrontar a oposição. Então o que era passional se transformou por motivo, por tendência, né, por má intenção ou não, virou motivo político. E aí inicia-se o quê? Um processo que começa em outubro e dura um mês, a chamada Revolução de 30. Toma-se os quartéis no Rio Grande do Sul, na Paraíba, e parte-se para o Rio de Janeiro para derrubar o presidente. Vejam bem, o presidente eleito nem tomou posse, porque o Washington Luiz foi deposto do poder antes, né, que ele pudesse tomar posse. Foi deposto e o poder foi dado a Getúlio Vargas, aqui em 3 de novembro de 1930, a famosa Revolução de 30, que na verdade foi um golpe. Getúlio Vargas vai de trem ao Rio de Janeiro e toma o poder. Inicia-se um dos períodos mais polêmicos, conturbados e fascinantes da história brasileira, a Era Vargas, que a gente vai ver no próximo vídeo. Beijo do Marcito. Aula D no teu coração, a Sererê de Guidim. Até a próxima.